Cheguei, galera! Segunda-feira tem live. Cadê vocês? E aí, gente? O povo tá animado, já estão entrando. Oi, Fátima. Já tá todo mundo ansioso querendo a live das pedras há um tempão, né? Inclusive, montando essa live agora, hoje, eu tô super atrasada, vocês podem ver que eu continuo sem voz, porque eu não consigo parar de trabalhar. Eu preciso trabalhar isso na minha mente, porque eu tenho que parar de trabalhar, porque realmente já deu, assim, já cheguei no meu limite final. Sabe aqueles filmes assim, limite? Então, é isso aí. Daqui a pouco eu fico sem voz, até para ninar a minha filha quando ela nascer em breve. Ai, gente, quase que eu cancelei essa live hoje. Eu tô muito cansada hoje. Hoje não tá fácil. Mas vamos lá. Vamos lá. Essa live tá muito esperada por vocês. Eu não ia ter coragem de fazer isso. Família Machado, você não tem noção. Você não tem noção do que eu fiz. Eu tô trabalhando desde a hora que eu acordei hoje, né? Paciente, aula, montando a live. E terminando essa live aqui, eu vou dar ainda mais uma aula hoje. E aí, eu montando a live e pegando todas as pedras que a Edelgarda fala, ela fala quase de 30 pedras, vai subir uma aula nova para turma 1 e para turma 2 do Saúde Conectada sobre as pedras de Edelgarda, tá? Que hoje eu tava fazendo esse apanhado pra live, eu falei, isso vai virar uma aula para eles vão adorar. E eu tô até com um livro aqui para mostrar para vocês. E aí, gente, fazendo essas aulas, vocês não sabem o que eu fiz. Eu entrei no site da Bortoluzzi, que é o Shopping dos Cristais. Gastei só R$600 em pedra. Só isso. Eu comprei todas as pedras que ela cita. Pra quê? Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então eu comprei várias pedras hoje. Eu vi que alguém perguntou ali onde que eu compro. Eu compro sempre na internet ou compro aqui do lado em Ipanema, na feirinha. Ontem eu não fui na feirinha, não deu tempo. Ou numa loja que tem aqui do lado também de cristais. Inclusive comprei uma jaspe hoje. As pedras são baratas, tá, gente? Custam 5, 10, 15 reais. Essa daqui custou 15 reais. Essa jaspe. Que eu comprei uma, vou deixar uma lá no quarto e vou deixar uma aqui no escritório. Então eu comprei umas pedrinhas hoje para mostrar para vocês mesmo e umas outras que vão chegar e depois eu vou mostrando aqui no Instagram conforme elas forem chegando, tá? Então é o seguinte, assim, o que me motivou, primeiro que eu já tava devendo essa live aqui há um tempão, né, que eu já falei que ia fazer live de pedras e acabou que foi passando e acabou que eu não fiz. Mas o que me motivou a fazer essa live agora, tá? Primeiro, né, que eu precisei me acalmar bastante para fazer essa live, porque eu vi, na verdade, um Instagram aí católico, né, fazendo sátiras, cancelando nossa querida santa, dizendo que essas coisas de pedras, né, é coisa de bruxa, é coisa de, enfim, ridículos, né, hereges, fariseus, na verdade, o que mais tem em qualquer religião, tá bom, gente? Independente de qual seja a religião que nós sigamos. Geralmente, essas pessoas assim, muito à frente, né, como Santa Edelgarda, e eu nem estou comparando ela com Cristo, tá? Mas eu vou chegar no ápice de todos, que é o Cristo, tá? Geralmente essas pessoas que são muito pra frente, vocês podem ver que isso acontece aqui na internet, vocês podem ver o que tá acontecendo lá no Big Brother, elas sempre são julgadas, né? Elas são sempre julgadas, são canceladas, porque eu entendo que é muito difícil para um ser, né, independente da religião que ele siga, que ele seja, que ele leia, que ele estude, porque para uma pessoa falar sobre isso, né, da forma que foi falado, essa pessoa não estuda, né? Então, assim, já começa por aí. Vestir a blusa de uma religião, uma doutrina, né? E não estudar aquilo que se prega, o que eu acho muito estranho, porque foi um jornalista que falou isso, né? Então ele deveria saber, inclusive,
muito mais do que eu, né? Porque eu não venho aqui ficar falando de religião todos os dias, né? Eu sei muito pouco de religião. Então, uma pessoa que se diz ser jornalista deveria saber bem mais do que eu, né? No caso, né? Ou então, assim, não sabe, não fala, né? Cala a porra da boca. Então, assim, essas pessoas, elas precisam mesmo só de estudos, né? Então, a gente está aqui todo dia fazendo o quê? Passando isso à frente, né? Passando tudo isso que Santa Edelgarda fala. Então, uma pessoa até escreveu aqui, já estão querendo cancelar a Santa. Eu falei, meu amor, cancelaram Jesus. Vocês não lembram? Há muito tempo atrás, eu mandei ver um filme chamado Hipátia. Hipátia, ela foi uma filósofa, filha de um filósofo lá na, sei lá, não foi na Grécia não, foi naquele lugar lá que uma pessoa, olha só, eu sou super boa de história, teve um lugar lá, ai gente, qual é o nome daquele lugar? Eu já quis tanto ir lá, agora eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Enfim, ela fez parte, Alexandria, tá? Ela estudava, ela era professora da Biblioteca de Alexandria, Hipátia, e ela era muito à frente de seu tempo também, né? E mulher, tá? Eu não lembro qual foi a fase da história que isso aconteceu, mas, enfim, ela que descobriu que esse giro que a Terra faz em torno do Sol é elíptico e não não redondo, tá? Não sei explicar isso não, tá? É física. Ela que descobriu esse negócio aí estudando lá. Enfim, era uma mulher super inteligente, o pai dela também, né, ajudou muito na educação dela, porque ele era filósofo, ela era professora, né, então tudo isso. Bom, fato é que o nome do filme é Hipátia, Maria. Fato é que num determinado momento, né, ela era ateia, tá? Ela era ateia. Como ela era muito física, muito química, muito cientista, ela era ateia. E aí, isso começou a incomodar a comunidade cristã do lugar, da época. E eles pegaram e mataram ela, esfolaram ela, dizendo que ela era bruxa, né? Uma coisa assim, tá? Não lembro direito da história, não. Mas assim, quem matou ela foi a Igreja Católica? Foi o Cristo? Claro que não. Foram as pessoas que estavam lá e que se sentiram subjugadas por ela. Então, pessoas que estão muito à frente, que sabem muito, que sabem coisas que vão além do que a ciência pode comprovar, o que não é o caso das pedras, né? Tem muitas pessoas que estudam pedras, os litoterapeutas, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas essas pessoas, né, que não têm o conhecimento, que não detêm o conhecimento, eles fazem isso com quem detém, matam. Tanto que mataram o Cristo. Por quê? Inveja, né? O cara tá lá curando todo mundo, tá? Isso não aconteceu com Edelgarda, porque Edelgarda, ela nasceu numa era medieval pré-Inquisição. Então ela não pegou isso, tá? Inclusive ela desconfiaram muito dela, né? Por conta de tudo lá que ela sabia e tal. Mas o Papa, eu acho que ele, não lembro se ele sonhou, teve algum negócio lá com ela, e eu acho que era um Papa anterior a essas coisas que acontecia. Volto a dizer, não por culpa da Igreja Católica, e sim por culpa das pessoas que tinham inveja dessas pessoas que estavam à frente, tá? Era isso que acontecia na época, tá? Eu ainda não estudei sobre isso com profundidade, sobre essa Inquisição, nada disso. Eu pretendo estudar agora, em breve, no meu puerpério. Enquanto eu estiver amamentando, eu vou lendo esses livros. Mas o comportamento de hoje é o mesmo. É esse comportamento aí do cancelamento, ninguém mata ninguém que eu saiba, mas o comportamento do cancelamento é exatamente igual, tá? Exatamente igual. Então é isso, tá bom? Então o que esta pessoa, que se diz ser jornalista, né, deveria ler, estudar bastante, ler as teses, na verdade, está fazendo com nossa querida Santa Edelgarda é isso, é pura falta de conhecimento. A gente está aqui para passar esse conhecimento para frente, principalmente dos místicos, né? Uma aula super importante, gente, tá no YouTube do Ítalo Marcilli. É uma aula super importante que ele deu, se eu não me engano. Ele tem um livro que se chama O Chapéu do Mago. Eu não sei se ele tá aqui. Ele tá aqui, em algum lugar. Eu não sei onde eu coloquei. Acho que eu coloquei ele lá na sala.
Tem esse livro do Ítalo Marcílio, O Chapéu do Mago. Ele surgiu dessas aulas que ele estava falando sobre as cartas do tarô. E ele fez várias analogias das cartas do tarô também com a Igreja Católica e com determinados acontecimentos históricos. E eu tava numa aula que o Ítalo tava gravando, eu tava com ele lá, e aí ele tava falando sobre a queda da igreja. Aí ele pegou a carta da papisa, se eu não me engano é a segunda carta do tarô, e aí ele falou sobre o chapéu da papisa com aquelas 3 tiaras, e ele explicou o significado daquelas 3 tiaras, e ele disse que quando retiraram uma determinada tiara do papel do Papa, que seria, eu acho, que a tiara da mística, ou enfim, eu não lembro direito dessa, é muito conteúdo. Quando retiraram essa parte da espiritualidade, a igreja começou a decair, tá? Porque aí ficou muito mecânico o entendimento das pessoas. Na era medieval, eles conseguiam entender muito bem o que era mística, o que era gnose, quais eram as diferenças, porque a igreja conseguia explicar isso de uma forma melhor, tá? Então essa foi só uma introdução para vocês entenderem por que eu tô falando sobre igreja católica, pedras, mística, gnose, espiritualidade, etc, tá? Porque Santa Edelgarda, ela vem de uma época que isso é muito bem descrito, né? Isso não foi retirado deles. Então ela consegue ter um olhar muito mais ampliado para essa questão da espiritualidade. Então, se vocês puderem, vejam o filme da Hipátia, tá no YouTube, eu acho. E se vocês puderem, vejam essa aula do Ítalo, que é super importante, tá? Para vocês entenderem essa questão de por que tem tanta gente na igreja que acaba brigando por causa disso. Porque faltam-lhe conhecimento, tá? É só isso. Então, vamos lá, gente. Primeira questão. Quando a gente vai... Esse daqui até peguei de um áudio da Verusca. A Verusca, eu já falei pra vocês, né? Que é a dona do blog de Santa Edelgarda, já fala de Edelgarda há muito tempo. Então, ela até contou isso lá, isso aqui eu nem sabia. Ela falou que o seguinte: os cristais, tá? Eles eram de Lúcifer. Ele pertencia a Lúcifer. Quem era Lúcifer? O anjo mais brilhante, tá? Ele era o anjo mais belo, o anjo mais brilhante. Mas ele caiu para debaixo da terra por causa do seu orgulho, tá? Então, essa história a gente já sabe, né? Ele foi para debaixo por causa do seu orgulho. E aí, Deus falou o quê? Que o brilho de Lúcifer se transformaria em cristais para a cura do humano, tá bom? Então, por isso que às vezes fazem essas associações de que as pedras são coisas de bruxa, coisa do demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas ainda vou falar disso também um pouco mais à frente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pedra, gente, ela faz parte da natureza. E tudo que faz parte da natureza é um ser vivente. Então, da mesma forma que aquela minha planta ali, ela tem vida, porque eu molho ela, a pedra que faz parte da natureza, assim como eu também faço parte da natureza, e isso foi perdido, esse olhar na contemporaneidade foi perdido, a gente não consegue olhar para isso aqui, né? Porque isso aqui enfim, é uma pedra que tá parada, que não fala, que não se mexe. A gente não consegue olhar para isso e entender que isso aqui tem vida. Mas tem vida, tá bom? Tem vida. Então a pedra tem vida, a planta tem vida, a formiga tem vida, tudo tem vida, tá bom? É exatamente isso que acontece. E aí, como eu já estou dizendo, a pedra é um ser vivente. E nós perdemos essa visão de união, né? A união do Criador com a criatura, tá bom? A gente não consegue entender que isso aqui faz parte do microcosmo que a gente vive, que a gente habita, tá? Então a gente não entende que a união, ela é entre o Criador, que é Deus, e a criatura. Então somos criaturas, as pedras são criaturas, tá? Inclusive eu falo disso mais lá no curso, tá? Em cima dos escritos de Santa Hildegarda, tá? O que eu falo lá, eu não invento aqui não, tá bom, meu amor? Tá tudo escrito nos livros.
Então, a gente não consegue olhar para isso daqui e entender que dentro dessa pedrinha tem mineral. Tem minerais aqui dentro para ela se formar. E dentro da gente tem também, concorda? Dentro da gente não tem sódio, silício, magnésio, enfim, minerais que também formam as pedras, tá? E as árvores, né? A gente também olha para a árvore e não consegue entender que ela também faz parte, que ela também é um ser vivente. Então ela faz parte desse mesmo lugar que habitamos, tá? Estamos todos conectados, estamos todos um andando junto com o outro. Todos nós fomos criação divina. Então tá todo mundo junto, tá bom? Então é exatamente isso. E aí, a Hildegard, claro, né, muito inteligente, muito estudiosa e também iluminada pela luz do Espírito Santo, que falava as coisas para ela, né? Sofia, na verdade, a face divina feminina do Cristo, que conversava com Santa Hildegard, ela conseguiu entender que as pedras eram curativas. Mas quando a gente fala curativo nos dias de hoje, parece, né, que você vai pegar a pedra, vai colocar na sua tireoide e ela vai curar a sua tireoide. E não é isso que acontece, tá? O que uma pedra faz, ela te auxilia no tratamento do que está acontecendo com você naquele momento. Então, quem é aluno do meu curso aí, eu vi que tem aluno do curso, tem gente falando que já assisti todas as aulas. Vai subir mais aulas ainda, gente. Se preparem, tá? Esse curso, eu acho que ele deve ter mais ou menos umas, sei lá, gente, 50 horas de aula. É muita aula ou mais, tá? Então, a pedra, ela serve para o acompanhamento. Sempre quando eu vou falar de uma doença lá que está associada a um vício, a uma deficiência de uma virtude, né? Sempre quando eu vou falar, eu começo a explicação do que a gente tem que fazer para a cura daquele problema. Vocês podem perceber que eu começo sempre mostrando uma pedra. Então eu mostro uma pedra que a santa indica, eu mostro qual é o órgão, quais são os lugares que estão sendo afetados, tá? Lá no curso eu mostro como que é a dieta, né? Qual é o tipo de jejum que você vai fazer, qual é o tipo de dieta que você vai fazer para aquele problema. E finalizo mostrando qual é o tipo de cura espiritual que você vai fazer, qual é a passagem da Bíblia que você vai meditar, qual é a passagem da Bíblia que você vai ler, o que você precisa estudar todos os dias para conseguir entender o processo de cura daquele determinado ponto que está acontecendo com você. Então é assim que o Hildegard trabalha, é isso que eu mostro no curso, né? Eu não chego no curso e falo, coloca esmeralda, porque esmeralda é a pedra da cura, e aí você vai conseguir a cura com a esmeralda. Não é isso, tá? Ela tá dentro do conjunto. Ela tá junto com os chás, tá junto com a comida, tá junto com a meditação, tá junto da conexão com Deus, tá junto de você botar o joelho no chão e falar Serviam, tá junto dos jejuns mole e oração, tá junto da passagem bíblica que você vai ler e vai meditar todos os dias. Então é isso, tá? A pedra, ela não cura uma doença, ela faz um acompanhamento junto com todo o resto que a gente também precisa fazer para esse processo. E é um processo diário e constante, né? Não é só fazer um negocinho ali e tchau. Você vai fazer isso de forma constante, tá, gente? Então é isso que eu ensino no curso que Santa Hildegard deixou aí de ensinamento pra gente. Eu não ensino nada, eu só passo o que ela falou. Então vocês precisam entender isso, tá? Que as pedras, elas têm uma constituição mineral que nós temos também dentro do nosso organismo. Então tem sódio, rádio, silício, magnésio, cálcio, tá? Tô vendo que os alunos estão dizendo que querem fazer um grupo de alunos. Depois eu vejo como transmuta energia. Larissa, eu vou falar disso agora, dessa questão de energética. Quando a gente fala de energia, as pessoas acham que a gente tá falando de bruxaria, né? De espiritismo. Espiritismo não é bruxaria, tá, gente? Entendam, é que as pessoas não estudam, então elas não sabem o que falam. Mas as pessoas acham que tá falando de, sei lá, de macumba, essas coisas, tá? Que também não é bruxaria, não tem mal nenhum. Eu acho interessantíssima todas essas religiões ancestrais africanas, tá? Eles trazem uma bagagem muito informativa para quem estuda e entende o processo que acontecia em África Antiga naquela época, tá? Então a gente precisa ter uma visão bem apurada, bem macro, para não ser
maluco esquizofrênico, né? Para não ser preconceituoso com o nosso colega que entende as coisas de forma diferente, para não sermos ignorantes. Obrigado, Cris. Exatamente isso. Que é o que tá acontecendo lá no Big Brother, né? Presta atenção. Se a pedra tem sódio, tem rádio, tem silício, tem magnésio, ela tem o quê? Átomos. Gente, isso é tabela periódica de química. Tabela periódica de química, tá? Tem átomos. Átomos dentro da pedra. Se tem átomo, tem energia. Se tem energia, emite onda. Nós emitimos ondas. Todos os seres emitem ondas, tá? Então, tem ondas sendo emitidas. Por isso que falam, a pedra tem energia. Tem. Pega uma pedra de rádio, que faz radioterapia no câncer e vê se tu não fica com câncer na mão. O que essa pedra emite? Energia. Quem é da radiologia sabe disso muito mais do que eu, tá? Então, sim, tem átomos que emitem energia, tá? Exatamente isso que acontece. Então, nós somos uma tabela periódica inteira, e a pedra também. E é claro que ao aproximar uma pedra de mim, ela vai emitir energia. Esses dias eu vi uma pessoa falar, eu coloquei a pedra de jaspe embaixo do meu travesseiro, eu dormia bem, olha só, eu dormia bem, coloquei jaspe no travesseiro, né, porque falam que ajuda a dormir, né, é o que a santa fala, só que eu tive pesadelo, acordei. Mas quem falou que era para colocar a pedra embaixo do travesseiro se já se parte do pressuposto que dorme bem? Se dorme bem, não é para botar uma pedra embaixo do travesseiro. Vocês entenderam? Não é para ficar usando pedra para algo que não precisa. É para usar para algo que necessita, tá? Então, por exemplo, aqui no meu escritório eu tenho pedras aqui que melhoram a concentração. Por quê? Porque eu tô aqui o dia inteiro sentada trabalhando. É isso. Tá, gente? Eu tenho pedras para o processo de cura, pedras para o processo de melhorar a fala, a cognição. É exatamente isso. Por quê? Porque elas emitem energia. É só isso, tá? É só isso não. É muita coisa. E aí, por exemplo, algumas pessoas, né, até me relatam isso também, né? Elas começam a usar uma pedra e falam assim, é isso aí, Sônia, eu vou falar disso no final da live. As pessoas usam as pedras e falam assim, agora acho que já tá na hora de tirar essa pulseira, eu vou trocar. Por quê? Porque o próprio corpo já fala, olha, é isso que essa pedra estava emitindo, né, esses minerais que essa pedra possui e emite para mim as ondas, eu já não preciso mais, vamos tirar. Então a gente vai e troca. Quem me segue aqui sabe que eu sempre uso um brinco pequenininho. Eu fiquei usando tempos e tempos brinco de pérola. Hidrogarda fala de pérola. O Ayurveda também. Agora eu senti vontade de colocar uma esmeralda. E também conversando, né, fazendo uma terapia hidrogardiana, eu falei assim, vamos usar uma esmeralda. Estou com a esmeralda. Tirei a pérola. Eu estava com uma pulseira também de pedra da lua, que Hidrogarda não fala dessa pedra. Também já tirei, já não estava mais com vontade de usar aquela pulseira. Talvez aquela pedra já tenha tido o efeito que precisou ter em mim. E agora tá guardadinha. Quando eu precisar usar de novo, eu vou sentir, vou pegar aquela pedra e vou usá-la de novo, tá? E é claro que as pedras também trabalham no campo emocional, através dessa questão de onda, tá? Através da onda, ela trabalha nesse campo emocional. Então, por exemplo, a calcedônia, ainda vou falar disso aqui com vocês, mas a calcedônia, né? A calcedônia, ela tem um azul que te acalma, tá? É um azul meio tipo com a cor do mar. Ela te traz tranquilidade e calma. E as indicações do uso de calcedônia para, segundo Santa Hidrogarda, é justamente para isso, tá? Para acalmar os ânimos, melhorar os sintomas da menopausa, tá? Então ela fala bastante isso. Inclusive, o que eu vou falar agora foi até a Verusca que falou num grupo de WhatsApp que eu faço parte. Ela falou o seguinte, as pessoas falam que pedra não faz nada, pedra não tem ação nem nada. Ela disse, ela mora na França, tá? E ela falou que tem um prédio lá na França, uma torre que se chama Montparnasse. Eu não conheço, não fui pesquisar, tá? Não fui pesquisar sobre isso, não. Montparnasse. E aí, essa torre foi feita de amianto, que é um mineral, tá? E aí eles disseram que eles perceberam que a longo prazo essa torre ela estava causando câncer em quem trabalhava lá e as pessoas estavam morrendo de câncer.
E o governo da França está retirando o amianto dessa torre e também está reembolsando a família das pessoas que morreram lá por causa do câncer causado pelo amianto que estava dentro da torre. Gente, então como que o mineral ele não tem... Ah lá, o doutor Tomás fez uma coisa assim, ele deve conhecer essa história, eu não conhecia. E também não fui pesquisar ainda. Como que as pessoas se atrevem a dizer que o mineral, né, um rádio, um amianto, uma pedra que é rica nesses minerais, não tem ação no nosso corpo? É claro que tem. Aquela mulher que descobriu o rádio, se tiver algum radiologista aqui, se eu estiver errada, me fala. Eu esqueci o nome dela. Aquela mulher que descobriu o rádio, né, aquela pedra bonita, brilhante, ela pegava o rádio na mão, né? Muito tempo depois, ela morreu de câncer, né? Então, muito tempo depois, ela descobriu que a doença que ela tinha adquirido foi justamente por manipular o rádio, que era uma pedra que ela pode ser utilizada no aspecto Marie-Curie, é isso mesmo, que ela pode ser utilizada no aspecto positivo ou no aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo do rádio? É pegar ele na mão, ele vai te emitir ondas eletromagnéticas, vai te fazer mal. Qual é o aspecto positivo do rádio? Matar um câncer. É por isso que existe radioterapia. Então a radioterapia, ela é para ser feita num determinado momento e ponto final, acabou. Não é para você pegar uma pedra de rádio e botar ela num cordão, vocês entenderam? Então, para tudo há especificidade, para tudo há indicação, para tudo há tratamento. Não é para eu ficar com essa esmeralda a longo prazo, porque a minha terapeuta Delgardiana mandou, minha terapeuta Verusca falou assim, vamos começar a usar agora a esmeralda. E eu não vou contar hoje aqui, eu vou contar num outro momento para vocês, tá? Mas eu vou contar numa live por que eu estou usando a esmeralda e o que ela me trouxe de benefícios, tá? Tanto mental quanto físico. Eu vou falar isso para vocês numa outra live, tá? Que eu vou contar a história. Então, as pedras, elas têm os aspectos negativos e os aspectos positivos. E tem também os aspectos espirituais, que o Degarda tinha acesso a isso porque ela tinha acesso a Jesus, o Espírito Santo, enfim, a luz que aparecia para ela e falava com ela, Sofia, tá, gente? Então, ela tinha acesso a isso. Ela falava, inclusive, que... e se vocês forem estudar, quem é meu aluno sabe, né? Muitas das pedras, e o Degarda manda a gente fazer uma oração. É importante que você faça uma oração na hora de usar as pedras. Então ela falava da zircônia, mandava benzer a pedra de zircônia e colocar numa casa, se a casa tivesse com uma energia muito pesada. Então ela falava bastante sobre isso. Mandava o padre benzer, rezar, tem umas orações com as pedras, tá? Então eu vou falar disso aqui, se der tempo vai dar, um pouco com vocês. E aí, Priscila, cadê os estudos? Meu amor, você acha que alguém vai se motivar a estudar uma pedra que custa R$5? Você acha que a indústria farmacêutica que quer que você se entupa de antidepressivo vai realmente estudar uma pedra que custa R$3? É só a gente parar para raciocinar, tá? Então, assim, na Idade Média, tinha-se muito esses conhecimentos de cristais. Inclusive, eu também já estava até ouvindo isso numa outra vez, que na época da Idade Média, quando as pedras começaram a ser utilizadas para o mal, né? Porque o bem e o mal, já sabe, né? Nós somos duais, então tá sempre aqui com a gente. E aí as pessoas, elas utilizavam pedras para matar as pessoas na Idade Média. Como? Elas colocavam veneno na pedra e davam pedra de presente. E aí a pessoa tinha contato com o veneno e morria, tá? Então, muitas das vezes as pedras foram associadas ao mal naquela época justamente por isso, tá? Porque colocavam venenos e as pessoas acabavam sendo envenenadas só pelo fato de pegar as pedras. Aquela velha história da maçã da Branca de Neve, tá? Envenenada.
Então, isso acontecia também muito na Idade Média. Mas, se vocês entenderem, né, que na Idade Média eles tinham um olhar bem mais macro para os cristais, é só vocês olharem para as mensagens que eram deixadas nas imagens da Idade Média. Então, a Verusca até falou isso também, né? Peguem uma pintura, por exemplo, de Maria Madalena. Vocês vão ver que tem sempre um vaso, né? E nesse vaso dela tem sempre uma pedra. Essas pedras utilizadas nas pinturas ou nas esculturas da igreja, na Idade Média, sempre era uma mensagem, tá? Se eu não me engano, gente, eu não sou boa com Bíblia, tá? Ó, sou um zero à esquerda, tá? Mas, se eu não me engano, tem lá no Gênesis, tem no Apocalipse, tá? Tem no próprio livro de Santa Edelgarda várias passagens, né? Várias coisas que ela via, né? As benéficas e as maléficas. Então, ela tinha muitas visões. Tanto que o filme da Santa Edelgarda se chama Visões. Não evoluímos muita coisa, não. Decavamassi. Somos ainda seres bem primitivos. A gente que acha, com a nossa soberba, que evoluímos muita coisa, mas não tá, enfim. E aí, o vaso que Maria Madalena segura tem uma esmeralda. A esmeralda, gente, é a pedra da cura, tá? É a pedra da cura. Isso aqui eu falo muito, quem é aluno do curso, todas essas pedras que eu vou mostrar aqui agora, eu falo bastante no curso, tá? Né? Nessa questão do processo de cura. E pra quem não sabe, o curso abriu hoje. O curso abriu hoje, fecha dia 10. Prestem atenção, tá? Prestem atenção no babado da data, porque depois vocês vão ficar me perturbando no direct, dizendo que não se inscreveu, que não conseguiu vaga, e eu não tenho a mínima possibilidade de abrir outro curso. Esse, inclusive, nem era para estar sendo aberto. Tomei um esporro hoje da minha fisioterapeuta, amanhã eu tenho obstetra, uma já se comunicou com a outra pelo Instagram que eu vi, eu vou tomar um esporro da obstetra que ela já mandou eu reduzir o trabalho e eu continuo trabalhando. Tá? Então é isso. Então, a pedra, a esmeralda, né, que tá lá no vaso de Maria Madalena, a esmeralda é a pedra da cura, tá? O verde, geralmente, é a cura, né? Quem estuda também esses anjos, eu não sei falar o nome disso, Megatron, essas coisas assim, né? Eu não sei se é isso que eu tô falando se tá certo. Eles também têm luzes de cura, não é? As luzes de cura, então, o verde é a luz da cura, tá? Então, o que é a cura, né? O que é a esmeralda cura? Ela significa que ela é o bálsamo. E quem é o bálsamo? O bálsamo é o Cristo. E quem cura? É o Cristo, tá? Então, por exemplo, esses milagres, né, dos 7 raios, isso aí. Esses milagres, né, dos santos, etc. Gente, não é o santo que faz o milagre, é Jesus, é o Cristo. O santo é só uma via no processo da cura, tá? Quem cura é o Cristo. O Cristo é o bálsamo, tá? Representado pela pedra esmeralda, tá bom? A cor da medicina é verde, bem lembrado. A faixinha da área da saúde, quem vai se formar, né? Bota o quê? O verde. É a cor da cura, tá? Então, são 24 pedras, mais ou menos, que Santa Edelgarda fala. Peguem papel e caneta para anotar as pedras. Eu não vou... Metatron, é isso, é Megatron, eu não sei que... Onde que eu tirei isso? Acho que foi de uma música do Raul Seixas. Aí eu misturo as coisas todas, gente. Pega aí papel e caneta pra vocês anotarem as pedras antes que a live caia. Primeira pedra, ágata. Eu tenho ágata aqui. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui é um porta-livro, tá? De ágata. Eu uso pra porta-livro, tá bom? Mas tem essa pedra aqui que ela fala, que é a ágata. O âmbar, tá? O âmbar, enfim, eu nunca estudei ele com muita profundidade, mas tá aqui na lista dela. E eu não costumo prescrever âmbar pra ninguém, tá bom? Mas tá na lista. Ametista, água marinha, estão anotando, né? Calcedônia, que é essa que eu falei, vou falar dela um pouco aqui. Vou falar um pouco mais aqui das pedras, tá? Das aplicabilidades delas. Crisólito, crisópaso, tudo com S, tá? Crisópaso, crisólito. Esqueci de botar o tema. Boa pergunta, Alexandra. Pedras. Deixa eu fixar aqui. Cornalina, cristal de rocha, que é o cristal que tava aqui na minha mão, que eu tava mostrando pra vocês. Diamante. Ui! Caiu.
diamante, esmeralda, esmeraldinha, essa daqui é aquela cara, né, bonitona. Essa daqui, tá? Jacinto ou zircônia, que eu falei, né, que o zircônia a santa usava para aspectos espirituais, né? Jacinto ou zircônia. Jaspe, que eu falo sempre, jaspe tem várias aplicabilidades no curso. Quem tá no curso sabe, toda hora eu falo da jaspe. Jade. Ônix, que é essa aqui. Pérolas, ela fala de pérolas do mar e pérolas de água doce. Quartzo verde, que é bem conhecida. Rubi. Todas as pedras que eu tô falando que são caras, tipo rubi, diamante, quartzo verde, pode ser ela na forma bruta, que é baratinha, tá? Safira. Algumas batem com a Ayurveda, outras não. Mas quando a gente vai ler e entender, é a mesma coisa. Sárdio, sardônica, topázio. E aí tem o topázio verde, azulado, e tem o topázio amarelo, tá? O topázio amarelo é o que eu vou falar aqui, da santa, que ela manda fazer oração todos os dias, a oração do topázio imperial, que é o topázio amarelo, tá? Que eu até comprei hoje, não tinha. Eu até faço oração, mas eu não tinha um topázio. Hoje eu tomei vergonha na cara e comprei. Gente, as informações do curso, preço, data de aula ao vivo, conteúdo, tá tudo no meu site, priscilantunes.com.br. Renata, não precisa ser um diamante desses caros, pode ser o diamante bruto, ele é mais barato, tá? Ouro, né? Ela fala também de pó de ouro, falei disso esses dias numa aula, tá bom? Numa aula lá pra galera. Então, água marinha. Vou falar de algumas pedras aqui pra vocês, tá? Antes que acabe o tempo. Água marinha. Segundo Santa Hildegarda, ela diz que a água marinha poderia, naquela época, ser utilizada para envenenamento, tá? Alguém que se envenenasse, ela mandava raspar um pouco da pedra para pegar o pó dessa pedra e misturar na água e beber imediatamente em caso de envenenamento, né? Como eu disse, naquela época era uma prática matar os outros envenenados, tá bom? Não tinha arma de fogo, né? Ela dizia também que essa pedra, a água marinha, ela é muito interessante para uma pessoa briguenta permanecer tranquila. Então, os pitas malucos, é interessante usar a água marinha, tá? Então, para uma pessoa muito briguenta permanecer tranquila, ter um temperamento calmo e constante, ela mandava a pessoa usar uma pedra mesmo de berilo ou água marinha com... Sempre, né? Assim, botar no cordãozinho, tá? Usar essa pedrinha junto com a pessoa. E aí ela falava também que essa pedra, água marinha, ajuda a reduzir o medo, tá? Melhora um pouco. As pessoas que têm covardia, que são pessoas covardes, né? São pessoas medrosas, isso é um vício, tá? Eu falo sobre isso nas aulas do curso. E vocês podem perceber que sempre vai ter uma parte bem forte nas aulas de psicoterapia. Então, os psicólogos que estão no curso, eles estão assim alucinados, porque na verdade a parte nutricional do curso é uma, e a outra parte que eu acho, inclusive, é mais interessante, é essa parte da psicoterapia, da psicologia. Então, tem muita gente no curso que é psicólogo, osteopata, que trabalha com acupuntura, tem personal trainer também. Então, assim, tem um mix, assim, né? Tem uma conexão de todos os profissionais com um único curso, tá? Porque dá pra todo mundo aplicar tudo aquilo que eu tô falando lá, que Santa deixou pra gente como legado aí dela. Então, ela manda usar essa pedra pra quem tem medo, tá? Pra ajudar no processo de melhora do corpo, garganta, fígado, baço e tireoide. Então, ela fala que a água marinha é bom também pra isso. Ela diz que a água marinha ajuda a tranquilizar os ambientes, deixando a energia dos espaços mais harmônicos, e também é usada pelo seu poder de melhorar a visão. Então, muita gente pergunta de olho, tem uma aula só de olho lá no curso, e ela fala bastante da água marinha. A calcedônia, tá? Que é uma pedra que ela fala bastante sobre ela, bastante. Eu até vou ler aqui o que tá
inclusive escrito lá no blog da Verusca, que ela fala assim: na Idade Média, o bispo Marbode de Rennes já dizia que a calcedônia era a pedra indicada para se utilizar nas situações difíceis da vida. Eu mostrei a pedra de calcedônia que eu tenho, tá? No meu cordão. Ela é uma pedra azul acinzentada, muito utilizada na litoterapia hildegardiana. Deve ser usada sobre a pele, de preferência perto de uma veia, contra tristeza, contra melancolia, contra problemas de concentração, tá? O que eu falei pra vocês. Para ter mais confiança em si mesmo, contra a ira, contra a raiva. Eu dei aula de ira aqui, né? Dei aula de raiva e falei sobre isso. Desespero, né? Contra a cólera. Então, os coléricos também é interessante usar a calcedônia azul. Contra problemas de fala, para facilitar a retórica, ajuda a combater o estresse, contra os fogachos, né? Aquele calor da menopausa. Então, ela fala bastante isso. A âmbar, né? As pessoas sempre perguntam, pode usar em bebê? Pode usar em bebê? Eu não sei, nunca estudei isso, tá? A Hildegarda, ela fala da âmbar, e a gente pode pensar também, se eu não me engano, na citrina amarela, que tem um poder digestivo, tá? A ideia dessa pedra amarela é o poder digestivo. Então, ela fala pra gente utilizar a âmbar para isso, tá? Para estômago e intestino. Então, eu que falo muito de intestino aqui, se eu fosse escolher a melhor pedra, seria o âmbar, tá? Aí, o que ela fala? O âmbar ou o citrino amarelo também, que ela não fala não, mas porque ela não conhecia essa pedra. Tem pedra que ela não conhecia, ou não teve contato. Então, se alguém sofre do estômago ou intestino, essa pessoa deve colocar o âmbar dentro do vinho ou da cerveja, olha que delícia, durante 1 hora para reforçar o seu poder curativo. Esse procedimento tem que ser feito durante 14 dias. E não usar esse remédio quando a pessoa está com boa saúde. Então foi o que eu falei, não é para ficar usando pedra de forma aleatória, não é para ficar usando os ensinamentos de Santa Hildegarda de forma aleatória, somente se realmente precisar, tá? Ela é uma enciclopédia, essa santa, que deixou esse legado aí todo aí pra gente, que é para ter isso dentro da nossa casa, dentro da nossa farmácia natural e usar isso quando precisar. Pera aí que eu vou ligar o ventilador, tá me dando calor. Vamos lá, ela fala também que essa pedra amarela, âmbar, né, é interessante também para cálculo biliar, então quem tem problema aí na vesícula biliar também, H. pylori, então ela fala bastante dessas coisas, tá? H. pylori, tudo isso. Ágata, ela diz que a ágata é interessante para inteligência e estresse. Onde tá minha ágata? Tá aqui, junto com os livros, tá? Então ela manda usar a ágata para melhorar essa questão, para relaxar a mente na hora de estudar, tá? Timidez e adolescência é a pedra ideal para os tímidos. E também ela fala que é interessante utilizar a ágata em picada de aranha ou outros insetos, escorpião, cobra. Então, não sei se vocês lembram, teve uma médica que foi picada por uma cobra esses dias aqui recentemente. E aí eu citei as pedras que Santa Hildegarda manda utilizar ou numa picada de cobra, ou para afastar cobras, ou para afugentar cobras que tenham feito um ninho perto da casa, porque ela é da era medieval e ela vivia muito isso, tá bom, gente? Ela fala que essa pedra também é interessante, né, ágata, ser utilizada como um pingente para pessoas que têm sonambulismo, alcoólatras, epilepsia e pessoas sensíveis à lua cheia. Então você sempre pergunta, Santa Hildegarda fala de alcoolismo? Sim, fala. Santa Hildegarda fala de epilepsia, esquizofrenia, sonambulismo? Sim, fala. Gente, ela fala de tudo. De tudo. A cada aula que eu vou fazendo pro curso, né? Porque o curso tá acontecendo junto com as aulas sendo feitas, tá? Não tem nada gravado e sendo colocado lá, tá? A gente tá fazendo as coisas de forma simultânea. E, gente, eu fico assim, chocada. Eu acho um babado todo. Ela fala tudo de tudo. Às vezes ela tá falando uma coisa que eu nem imaginava que ela fosse falar e ela tá falando, tá? É bem interessante. E aí tem o topázio imperial, tá? O topázio é uma pedra que a Hildegarda fala muito. Ela diz que ela é extremamente forte e precisa no campo físico e espiritual. Então, se vocês tiverem que escolher uma pedra para comprar, comprem a topázio, tá? Comprem a topázio imperial. Ela diz que todos nós, né, Santa Hildegarda, né, como eu já falei no início da live, temos uma origem divina, todos, até os anjos caídos. Para lembrarmos dessa origem divina
E o Degarda sugeria que segurássemos um topázio imperial numa das mãos e orássemos esta oração tendo o topázio contra o corpo na altura do coração todas as manhãs. Então, na rotina diária, tá? Na rotina diária, vocês vão pegar aí o topázio imperial, não tem o topázio, reza essa oração sem o topázio. Pega papel e caneta aí para anotar essa oração de Santa Edelgarda, para vocês rezarem toda manhã. Vocês vão pegar o topázio, botar aqui na altura do coração e rezar essa oração, tá? E rezar essa oração aqui que eu vou passar agora. Papel e caneta. Já pegaram? Tá. Então a oração é assim: ó Deus, você que é glorificado sobre tudo o que existe, peço a sua atenção. Não me deixe longe de sua presença, mas através de suas bênçãos, sustente-me, dê-me forças e seja um comigo. Amém. Então ela manda fazer essa oração aqui todo dia na hora que acorda, tá? E aí, gente, como eu disse, né? Santa Edelgarda, ela era uma mulher multifacetada, tá? Ela escreveu sobre diversos assuntos. Tem profecia dela, inclusive o Papa Bento XVI, não lembro quando ele beatificou ela, verdadeiramente, eu acho que ele leu todas as profecias não é padre, né? É outro nome, esqueci. Tá. Pra todo mundo que tava lá, ele leu as profecias pros bispos, tá bom? Ele leu, acho que, se eu não me engano, tá no site do Vaticano, essas profecias. Tem aqui comigo também, no livro dela de medicina também tem. Depois eu posso até fazer uma live sobre isso, mas aí eu acho uma coisa muito, enfim, profunda pra falar numa live, né? Tem gente aqui perguntando onde que foi falar desse negócio de Lúcifer. Ah, meu amor, procura aí. Vai no Google e procura. Imagina, eu vou falar de religião aqui, Deus me livre. Ih, tem muita gente doida. Falo não. Quem pergunta quem é minha religião, eu falo que eu sou ateia, pra ninguém encher a porra do meu saco. Então, como eu tava falando... Peraí. Como eu tava falando, então, né, Edelgarda escreveu sobre tudo isso, né? Planta, animal, ela falou sobre a utilização dos minerais para a saúde do corpo humano, exatamente isso que eu tô falando aqui, né? Exatamente isso também que o Ayurveda fala, por isso que eu me interessei tanto por Edelgarda. E tem um litoterapeuta, ele se chama Michael Gender, tá? Ele tem livro também sobre litoterapia e ele estuda bastante litoterapia associado à ciência. Eu ainda não tive também tempo de ver, né, o que esse litoterapeuta fala, mas eu já deixei o nome aqui para vocês, para quem se interessar, dá uma procurada nele, eu também vou estudar ele com mais profundidade. E para finalizar a live, eu vou repetir a oração para vocês anotarem, que eu vi que teve gente que não anotou. Essa live vai ficar aqui para vocês por 24 horas. Vou repetir a oração e lembrem-se, o curso abre hoje e fecha dia 10, tá? Eu adoro falar sobre isso, Diego. Diego é meu aluno maravilhoso. Eu amo falar sobre isso, Diego. Você vê que eu falo aqui, aí eu dou uma passeada, né? Falo de espiritismo, falo de religião africana, falo de o poder dos raios de cura lá, Metatron. Eu converso isso com todos os meus amigos. Eu amo falar sobre isso, né? Eu amo ver visões diferentes da minha, ou visões que, enfim, a minha visão vai agregar alguma coisa para aquela pessoa. Eu amo falar isso. O problema é falar isso aqui, entendeu? O problema é falar isso aqui. Porque se já tem gente cancelando Santa Edelgarda, você entendeu, né? Aqui, com quem não me conhece, é muito difícil falar sobre isso, porque as pessoas são extremamente intolerantes. Inclusive, lá na minha live sobre intolerância à lactose, eu falo sobre intolerância, sobre isso. É que nem todo mundo vê a live, porque a live é só de intolerância à lactose. Mas lá tem uma visão de intolerância, assim, macro, assim, bizarra, bem interessante, tá? Então, gente, pega aí papel e caneta pra anotar a oração. Ó Deus, você que é glorificado sobre tudo o que existe, peço a sua atenção. Não me deixe longe de sua presença, mas através de suas bênçãos, sustente-me, dê-me forças e seja um comigo. Amém. Tá? Mas isso aqui tem lá no curso também. Essa oração e várias outras orações estão lá no curso também. Tá? Então é isso, gente. As outras pedras, as outras coisas, eu falo de forma, claro, mais profunda no curso, tá? Espero que todos vocês possam estar comigo lá.
As inscrições vão ficar de hoje até o dia 10, tá bom? É mesmo, Michelle? Ah, eu não sabia, depois eu vou ver isso. Aí tem tanta coisa pra eu procurar pra ler. Ah, e vocês estão perguntando se ela fala de prata, se ela fala de outras coisas. Antes de terminar, eu queria mostrar pra vocês, né? Já mostrei, essa aqui é a esmeralda, tá bom? Eu falo no curso qual é a aplicabilidade dela. Essa aqui também eu já mostrei pra vocês. Essa aqui ela usa muito com depressão e ansiedade, tá? Bastante. Essa é a jaspe, que ela usa em vários momentos, em vários tratamentos, pro sono, pra depressão, pra problema renal, pra problema no coração. Então ela usa bastante a jaspe vermelha. E essa cristal de rocha aqui, ela usa muito também para tireoide. Ela manda usar na tireoide. Então eu falo sobre isso no curso. E sim, claro, né, gente? Claro que vocês podem fazer todas as orações sem as pedras. Deus não precisa de uma pedra para que você faça uma oração para ele. Mas com a pedra, essa conexão sua aumenta, tá? Aumenta. Essa aqui que é a pedrinha da ansiedade. Ônix, tá bom? Então o livro que ela fala sobre as pedras é esse aqui, tá? Libro Las Piedras, que é o Física. Então, no Física, ela fala sobre pedras, ela fala sobre minerais, ela fala sobre as forças da natureza. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso tudo eu falo lá no curso de forma mais profunda, tá? Então, ela fala das plantas, dos elementos, tá? Das pedras, ela fala dos peixes, dos pássaros, dos animais, dos répteis e dos metais, tá? Quem perguntou aí se ela fala de metal, sim, ela fala bastante, tá? Tá aqui nesse livro, lá no curso eu falo, mas não dessa forma que tá no livro, né? Esse livro aqui ele fala só sobre isso. Eu vou falando e fazendo essas conexões com as doenças também e com o processo de cura espiritual que a santa prega, que a santa ensina, tá bom? Comprei em Ipanema, pingente de calcedônia, comprei numa loja aqui em Ipanema que se chama Brasileirinho, tá? É isso. É isso, galera. Então, eu espero vocês lá no curso. Amanhã tem mais live, não sei qual o tema ainda. Na verdade, eu vou ver se eu vou fazer live amanhã, porque eu tô muito cansada. Eu fico muito exausta esse horário, 8 da noite. Então, se não tiver live, a gente vai conversando aí pelas caixinhas, tá? Um beijo, tchau e até amanhã.